Em 26 de maio de 1978, uma nova atração foi inaugurada no município de Vernon, em Nova Jersey. Pelos próximos 20 anos, essa cidade americana aparentemente comum seria o lar do Action Park, um parque temático e aquático que logo ficaria famoso, ou melhor, infame, por seu terrível histórico de segurança. Antes da venda do parque para novos proprietários, em 1998, 6 visitantes morreriam enquanto se divertiam em suas atrações extremamente inseguras, e centenas de outros sofreriam ferimentos graves. O Action Park foi uma criação de Eugene Mulvihill, proprietário da Great American Recreation. A empresa já operava uma área de esqui, mas Eugene queria expandir o negócio para que pudessem gerar receita também durante o verão. Para isso, ele adicionou um tobogã alpino em uma das pistas de esqui, além de 2 toboáguas e uma pista de kart. Assim nasceu o Action Park, embora em seu primeiro ano de operação tenha funcionado com o menos empolgante nome Vernon Valley Summer Park. O nome Action Park e a expansão com novas atrações foram surgindo ao longo dos 2 ou 3 anos seguintes. O parque atingiu seu auge no início e no meio dos anos 1980. Nessa época, mais de 1 milhão de pessoas por ano visitavam o local para experimentar cerca de 75 atrações e toboáguas diferentes. Naquele período, o parque ainda não tinha a fama de ser inseguro, mas os acidentes já eram frequentes. O Alpine Slide, o primeiro brinquedo instalado, era um dos maiores responsáveis por ferir visitantes. Esse escorregador, de 820 metros ou 2.700 pés, consistia em um canal feito de concreto, fibra de vidro e amianto, por onde pequenos carrinhos com rodas desciam. Os visitantes controlavam os carrinhos puxando uma alavanca que acionava os freios ao se aproximarem de curvas fechadas ou de outros carrinhos. Mas esses freios nem sempre funcionavam e nem sempre eram usados corretamente pelos visitantes. Com isso, os carrinhos frequentemente saíam dos trilhos. Os passageiros, geralmente vestindo apenas roupas de banho, sofriam escoriações graves por todo o corpo devido à superfície áspera do escorregador. E muitos acabavam com concussões ou membros quebrados. Em 1984 e 1985, só o Alpine Slide foi responsável por 14 fraturas e 26 lesões na cabeça. Outra atração infame eram os Super Go-Karts. Mais uma vez, os visitantes controlavam seus próprios veículos enquanto pilotavam buggies monopostos em uma pista de concreto. Os Go-Karts tinham limitadores de velocidade, mas era fácil burlar o sistema colocando uma bola de tênis no ponto certo. Algo que muitos funcionários faziam com entusiasmo, tanto para quem pedia quanto para quem nem imaginava pedir. Com o limitador desativado, os carrinhos podiam chegar a 80 km por hora, ou 50 milhas por hora. E quando acidentes aconteciam, frequentemente resultavam em ferimentos muito graves. E ainda pior, mesmo quando ninguém se machucava, muitos passageiros ficavam enjoados por causa dos fortes vapores de gasolina dos motores mal conservados. Os brinquedos aquáticos do parque também causaram ferimentos graves. O Cannonball Loop, por exemplo, provocou tantos acidentes que precisou ser fechado após apenas uma temporada. O brinquedo era um toboágua fechado, semelhante a outros do parque, mas com uma diferença crucial. Ele tinha um looping vertical na parte inferior. Existe um motivo para loopings não serem comuns em toboáguas. Eles são extremamente perigosos. Se alguém não atingisse velocidade suficiente para completar o looping, acabava parando no topo e caindo direto para baixo, batendo com força na parede interna do toboágua.
Narizes quebrados e lesões nas costas eram praticamente garantidos. Já na piscina de ondas, o maior perigo para os frequentadores não era o impacto, mas o risco de afogamento. Essa atração, comum em outros parques aquáticos, consistia em uma grande piscina onde uma máquina criava ondas consideráveis. Esse tipo de atração costuma ser apenas moderadamente perigoso, mas no Action Park ela se tornava mortal. Em alguns fins de semana, os salva-vidas chegavam a resgatar 30 pessoas. Essa estatística assustadora se devia ao design da piscina. As ondas eram enormes e extremamente fortes, empurrando os banhistas direto para a parte mais funda. Muitos só percebiam que não alcançavam mais o fundo quando já era tarde demais. Além disso, o Action Park colocava até 1.000 pessoas dentro da piscina. Quando as ondas começavam a ficar agitadas, frequentemente havia tanta correria para sair que as pessoas se atropelavam, subiam umas sobre as outras nas escadas e acabavam se machucando. Essas eram apenas algumas das atrações perigosamente mal projetadas do Action Park. Outras incluíam o Tarzan Swing, um balanço enorme do qual os visitantes precisavam se soltar na hora exata, ou acabariam batendo no concreto do outro lado da piscina de arremesso. A piscina de arremesso também era tão gelada que muitos visitantes não conseguiam nadar de volta e precisavam ser resgatados. Havia ainda penhascos para mergulho, sem aviso ou proteção para impedir que nadadores passassem por baixo. E vários toboáguas com barreiras extremamente baixas, onde uma queda para fora significava risco real de morte. Além disso, havia o passeio de superlanchas, que clientes embriagados frequentemente transformavam em um verdadeiro bate-bate aquático, com resultados previsivelmente desastrosos. Aliás, não é nenhuma surpresa que muitos desses brinquedos fossem perigosos. Eles foram construídos em grande parte por pessoas com pouquíssimo conhecimento ou experiência em engenharia e testados quanto à segurança praticamente por tentativa e erro. Os funcionários recebiam incentivos em dinheiro para serem os primeiros a experimentar as novas atrações. Se alguns funcionários sobrevivessem ao teste, a atração era considerada segura e aberta ao público. Com uma regulamentação quase inexistente, os ferimentos eram inevitáveis. O Action Park justificava seu alto número de feridos com uma filosofia simples: o visitante estava no comando. Muitas atrações exigiam que os visitantes seguissem instruções, dirigissem, se mantivessem à tona ou decidissem rapidamente se pulavam, mergulhavam ou saíam do caminho. Quando alguém se machucava em uma atração, o parque invariavelmente alegava que a culpa era do próprio visitante por não seguir as regras, como andar na posição errada ou superestimar a própria capacidade de nadar em águas agitadas. Essa postura laissez-faire acabou resultando em consequências fatais. Ao longo de 10 anos, 3 visitantes se afogaram na piscina de ondas, o que lhe rendeu o apelido macabro de piscina mortal. Outro visitante sofreu uma parada cardíaca e morreu após mergulhar na água gelada sob o balanço Tarzan. E um jovem de 19 anos entrou em coma e morreu depois de ser arremessado do tobogã alpino e bater a cabeça em uma pedra. A sexta morte ocorreu no brinquedo Experiência de Caiaque, em 1982. Esse brinquedo consistia em um percurso de corredeiras artificiais, no qual os visitantes desciam em caiaques individuais. Esses caiaques frequentemente ficavam presos ou viravam, obrigando os visitantes a sair e ficar em pé na água para tentar remar novamente. Um homem de 27 anos estava fazendo exatamente isso quando pisou em uma grade de metal que, por causa de fios expostos, havia sido eletrificada. Ele sofreu uma parada cardíaca e morreu posteriormente. Você pode se perguntar
por que um parque como esse foi autorizado a continuar funcionando? No cenário regulatório de hoje, o Action Park, felizmente, seria fechado em uma única temporada. Nos anos 1980, as regras eram mais flexíveis e informações sobre a segurança das atrações não eram facilmente acessíveis ao público. Embora o parque fosse conhecido como um passeio um tanto arriscado, a maioria dos visitantes provavelmente não fazia ideia da real dimensão do perigo. Muitos processos foram movidos contra o parque, mas poucos tiveram sucesso. No entanto, o custo crescente para se defender dessas reivindicações acabou dando início ao declínio do parque. Isso, somado a uma recessão no início dos anos 1990, deixou o Action Park em sérias dificuldades financeiras. Em uma tentativa de economizar dinheiro durante a temporada de 1995, o parque chegou a operar sem seguro. Mas essa medida desesperada de economia não foi suficiente. Em 1996, a Great American Recreation, proprietária do Action Park, acabou sendo forçada à falência. O parque encerrou normalmente a temporada de 1996, mas não voltou a abrir no ano seguinte. Esse foi o fim do Action Park. Após um grande investimento, um desenvolvedor de resorts canadense reabriu o parque, mas com outro nome. E com todas as atrações perigosas removidas ou totalmente reformuladas para serem seguras. Hoje, ele é conhecido como Parque Aquático Mountain Creek e tem funcionado por muitos anos sem grandes incidentes. O mais curioso sobre o Action Park é que, apesar dos donos irresponsáveis, das atrações perigosas, das múltiplas fatalidades e dos milhares de feridos, ele ainda é lembrado com muito carinho por muitos que o frequentaram. O jornalista Chris Goddard resumiu perfeitamente esse sentimento em um artigo para uma revista Weird, Nova Jersey. O Action Park foi um verdadeiro rito de passagem para qualquer pessoa de Nova Jersey da minha geração. Quando falo sobre isso com outros moradores de Nova Jersey, trocamos histórias como veteranos de combate. Suspeito que muitos de nós tenhamos chegado mais perto da morte em alguns daqueles brinquedos lá em Vernon Valley. É uma pena que as futuras gerações nunca saberão, mas o terror de provar sua coragem no parque de diversões mais perigoso de Nova Jersey. O Action Park acabou virando um mito, uma verdadeira lenda urbana. Sim, o parque causou muita dor e sofrimento, mas, por mais estranho que pareça, também foi palco de inúmeras lembranças felizes.